Existe um medo silencioso que impede muitas pessoas de viverem a vida que desejam. O medo de ser visto. Ser visto de verdade nas suas ideias, na sua voz, nas suas escolhas. E talvez você nem perceba, mas isso pode ser um padrão seu. Esse medo de ser visto, ele pode ter vindo também da infância, né? Desses cuidados iniciais, quando a gente é ali, né, muito criança, e aí começa a se expressar, e aí acaba tendo como reação uma ridicularização, risadas, ou muitas críticas, né? Excesso de críticas. E aí, essa pessoa que vivenciou esse tipo de fase ali inicial na infância, ela começa a ter essa inibição, ela começa a se sentir um pouco inadequada, né? E ainda tem um outro ponto que é que é quando a gente começa a fazer algo novo, né? E é bem natural que haja os erros e a gente entenda os erros como um parte do processo, né? E aí, conforme for eh, esses traumas, né, que se tem, então a pessoa ela começa a ver esse erro como algo que agride a própria identidade dela mesma, né? E não como uma questão do processo mesmo, que faz parte do processo. Inclusive, a gente aprende com esses erros e vai evoluindo, né? O próprio Thomas Edison, né, tem uma frase que essa frase é atribuída a ele, né, que ele tentou diversas vezes é, inventar a lâmpada, né, e aí de todas essas vezes, inúmeras vezes que ele errou, ele só entendeu uma forma diferente de não fazer, né. Então é trazer essa leveza, né, para o erro como um processo natural. E quando a gente começa algo novo, é de fato, né, vai haver esses erros e eles são naturais. Então, isso também influencia muito, né, nesse medo de ser visto, que vem muito carregado, né, dessas memórias de ridicularização, da forma como você entende o erro. Então, isso influencia bastante. E ser visto não é só aparecer, né? É se posicionar, é falar o que você pensa, é mostrar quem você realmente é. E isso assusta, né? Porque quando você se mostra, você pode ser julgado, pode ser criticado, pode ser rejeitado, isso pode custar, inclusive, um pertencimento, né? Então, muitas pessoas preferem se esconder. E não porque não tem valor, né? Mas porque tem medo das consequências de aparecer. E esse julgamento, né? Esse olhar do outro diante esse processo, né? De ser visto, de mostrar quem você de fato é um julgamento carregado de próprio conteúdo dessa própria pessoa que está te julgando, né? Então, de novo, essa questão, né, de você trabalhar o autoconhecimento, trabalhar essa autoestima e ter esse conhecimento interno ao ponto de você ver essa fala do outro, né, essa atitude direcionada para você e você entender, né, o que é seu, o que não é seu e não se misturar com um conteúdo que às vezes não é seu. É você entender que às vezes, por exemplo, essa pessoa só está projetando em você insatisfações, né, do próprio processo dela, dessa falta de coragem que ela tem de se mostrar, né, de correr atrás dos sonhos, dos objetivos, né? Então, acaba sendo direcionado a você todo esse conteúdo, mas não é sobre você. Então, assim, esse nível, né, de consciência, isso também vai te blindar nesse processo e te proteger internamente para que você não misture conteúdos dos outros com seus conteúdos, né? Que você entenda o que é seu e o que é do outro. E isso torna o processo também mais leve. E se esconder também, né, tem um preço. Quando você se esconde, você se anula, você adia os seus sonhos, você vive menor do que você poderia viver. Eu mesma, né, já senti demais esse medo, né? Medo de se expor, de não ser aceita, de ser julgada, né? Mas percebi que o medo, ele não desaparece antes da ação. Ele costuma diminuir depois que a gente começa a se mostrar, a permitir ser vista, né? A, a realmente ocupar esse lugar no mundo, né? E fazer esse movimento interno e que também vai se externalizando, que é um movimento de crescimento, um movimento de expansão, né? Um movimento de externar mesmo quem realmente somos na essência. Para ser visto, né? Requer muita coragem. A coragem, né, que é tão essencial para praticamente todos os processos da vida, né?
E para esse, principalmente, requer muita coragem. E essa coragem, ela não é a ausência do medo. Ela é agir mesmo com medo. Esse medo, ele não vai desaparecer. E requer coragem porque exige que você deixe de viver escondido, né? E passe a ocupar o seu lugar no mundo. E talvez você esteja esperando o momento certo, esperando mais confiança, mais segurança, mais aprovação. Mas a verdade é que a vida começa a mudar quando você para de se esconder, né? Ser visto dá medo, isso é inevitável. Mas se esconder custa muito caro. Custa os sonhos, custa os nossos objetivos, enfim, custa a nossa vida. Então é um preço muito, muito, muito mais caro. Então decida optar por ir atrás dos seus sonhos. E com certeza isso vai requerer de você que você seja visto. Então, essa é a mensagem de hoje que eu quis trazer aqui para vocês. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa mensagem, eu peço que você considere seguir o canal, curtir, deixar seu comentário, compartilhar com outras pessoas que também gostam desse tipo de reflexões. Isso ajuda o YouTube a entregar para outras pessoas e sinalizar de que esse tipo de conteúdo é relevante. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.